O nosso programa, A Hora da Notícia, vai falar com o Reginaldo Jacinto, encarregado da frota do nosso município. Os nossos internautas têm perguntado muito, questionado muito sobre financiamento, sobre frota. Como está a nossa frota hoje? Já que a gente tem históricos aí que a atual administração assumiu quase sem nenhum veículo para estar aí atuando, né, na administração municipal. Então você acompanha com a gente nesse momento a entrevista com o Reginaldo Jacinto e vai saber a verdade no programa Hora da Notícia. Estamos aqui com o Reginaldo, né, como a gente já havia anunciado, ele que é responsável nesse departamento do almoxarifado, da frota, né, responsável do controle, do planejamento. Reginaldo, na realidade, nós pedimos essa entrevista para atender os nossos internautas, porque a gente tem acompanhado os internautas cobrando muito, né, sobre essa questão da frota, fala-se muito em financiamento, mas a gente tem acompanhado, né, desde o início da administração, da atual administração, e a gente nota que vocês vêm batendo na tecla que vocês encontraram uma situação muito complicada da frota, né, da frota de trabalho. Então, essa é a nossa intenção, que a gente gostaria que você passasse para os nossos internautas, para a família goiarense, de uma maneira geral. Como que vocês encontraram a frota ao chegar aqui na administração? Bom, Marcelo, aqui, quando a gente assumiu a frota, né, no dia 2 de janeiro de 2017, isso aqui parecia um cenário de guerra, na verdade, né? Uma frota totalmente sucateada, veículos em péssimo estado de conservação, sem condição nenhuma de rodar, faltando bateria, faltando pneus, assim, sem nem saber por que lado a gente começava, né? Então, bem no início, a gente tinha praticamente 90% da frota encostada. Então, foi aquele corre-corre no começo para a gente poder colocar isso de volta, pelo menos para atender os serviços básicos, e a gente começar a se organizar para começar a fazer manutenção e recolocar tudo para rodar, né? Além disso, ainda tínhamos agravantes, porque a gente não tinha licitação em andamento de manutenção, a gente não tinha lubrificantes em estoque, não tinha pneus, não tinha nada. Então, o começo foi bem complicado mesmo. A gente passou alguns meses aí de muito sufoco para poder dar o pontapé inicial e colocar a frota para rodar. Quando você fala em almoxarifado, quando você fala em frota, você deu um percentual até assustador. 90%? 90%. A gente tinha alguns veículos que tinha condição de rodar. Tinha veículo parado, às vezes até por falta de uma manutenção pequena, mas outros parados por falta de uma manutenção um pouco maior, de uma intervenção maior que tinha que ser feito. Então, assim, é bem complicado mesmo. A ambulância no pátio, o caminhão em cima de cavalete, entendeu? Então, a gente foi pegando as prioridades, né? No começo foram as ambulâncias, os caminhões da limpeza, nós tivemos que correr com os tratores também, porque a cidade estava largada, né? Mato alto para todo lugar, você entendeu? Então, até onde o Zé precisou pegar alguns tratores emprestados dos produtores aí no começo, né? E com aquela dificuldade, porque você não pode abastecer, é só os veículos da própria prefeitura. Então o pessoal teve, né, o bom senso e ajudou muito no início, disponibilizando, parceria, né? Exato, disponibilizou tratores, eles mesmos pagaram pelo combustível, você entendeu? Então, assim, foi uma união mesmo de várias pessoas aí no começo para a gente conseguir dar o pontapé inicial e chegar onde a gente conseguiu chegar hoje, graças a Deus, com muito trabalho, né? O pessoal fala muito em financiamento, né? Bate nessa tecla, né? Financiamento para aquisição de veículos. Não teria outro caminho também. Exatamente. Do jeito que pegou, não tinha para onde correr. Então, a ação emergencial foi fazer o financiamento, comprar alguns veículos, né, Marcelo? A gente ouve o pessoal falar, foi tudo comprado com financiamento. Não é bem assim não, gente. Foram comprados com financiamento alguns veículos no começo. Mas depois fomos recebendo veículos aí pela ação dos vereadores, do próprio prefeito junto a outros órgãos, né? Então a gente conseguiu veículos aí em forma de doação, tem veículo que foi comprado com recurso próprio, então não é só financiamento, são ambulâncias, tratores, inclusive a gente está cotando agora uma moto niveladora, que é um convênio também que foi firmado, entendeu? Esses dias a gente recebeu um trator novo aí pelo Ministério da Agricultura, com vários implementos. No mês passado nós recebemos também uma reta escavadeira e um caminhão doado também pelo Ministério da Agricultura. Então, assim, não é tudo que tem aqui que foi financiado. Acho que
uma boa parte dele foi buscado com recurso e com o trabalho mesmo do pessoal. Outra coisa que você está falando para a gente aqui nos bastidores é que se vê o custo-benefício, mesmo fazendo esse financiamento de alguns veículos diante da manutenção que seria preciso, o custo-benefício ainda é muito melhor. Exatamente, Marcelo. O que acontece? A gente hoje paga uma parcela de financiamento desses veículos, mas o custo de manutenção é muito mais alto. Por quê? Nós não falamos só em custo de manutenção, você tem o custo hora desse veículo parado, você tem a interrupção do trabalho que é desenvolvido ao cidadão, entendeu? Então, são vários agravantes por trás disso tudo, né? O fato é que a frota municipal, hoje, com todos os veículos que foram adquiridos, ela ainda não é suficiente para atender toda a estrutura da cidade, né? A cidade cresceu muito em termos de bairro, apesar dela não ter crescido tanto em termos de população, mas hoje nós temos muitos bairros novos que precisam de coleta de lixo de quintal, que precisa de tratores estar fazendo a roçagem de terrenos, entendeu? Pessoal de parques e jardins para poder cuidar desses locais. Então, assim, a cidade aumentou e com isso faltou aí no passado esse dimensionamento de frota, né? Então, já se colocou alguns veículos novos, mas ainda tem necessidade de se adquirir mais veículos para a gente conseguir ir aposentando esses veículos, na verdade, que rodam hoje, né? Porque com o incremento de frota, não foi possível descartar todos os veículos. Nós fizemos manutenção nos veículos antigos, mas muitos deles ainda rodam, porque se parar, a gente sobrecarrega os veículos novos também e nós vamos ter o mesmo problema que tinha no passado, entendeu? O custo de manutenção, ele é muito alto, porque a falta da manutenção no passado, ou a manutenção que não foi feita de forma correta no passado, ela gera inúmeros problemas que se refletem hoje, né? Um exemplo disso são os motores aí, olha, nesses 3 anos e 8 meses nós já tivemos que retificar 22 motores, entendeu? Então, tem desgaste por uso? Tem, normal. Mas também tem um agravante da falta de manutenção no passado, né? Então, a gente tem relatos aqui hoje de próprios funcionários de que no último ano de 2016, o pessoal não tinha óleo lubrificante para colocar nos veículos e acabava recorrendo ao óleo queimado. Então, o reflexo disso veio aparecer agora, né? Você faz uma manutenção incorreta hoje, o que acontece? Ela vai refletir lá na frente. Às vezes esse motor que você deixou de colocar o lubrificante adequado nele, ele não vai falhar o mês que vem, mas ele vai falhar daqui a um ano, porque ele trabalhou durante um período ali com uma manutenção inadequada, entendeu? Então, o reflexo disso é o que nós enfrentamos nesses anos aí. Nós fizemos já 22 motores e nós tivemos que fazer 6 caixas de câmbio. 22 motores? 22 motores. Entendeu? E 6 câmbios, né? Que o câmbio demora até um pouco mais, porque ele não trabalha com tanta velocidade como a rotação de um motor. Mas só que nós tivemos alguns câmbios aí que teve que abrir e gastar, porque por falta de um óleo adequado na manutenção. Vou te fazer uma pergunta que todos os internautas têm feito, né? A comunidade de uma maneira geral. Por que agora? Exatamente. Todo mundo quer saber, mas por que está fazendo agora? Isso é interessante. A situação que a gente encontrou e a falta até de manutenção, de processos, ela fez com que a gente corresse de uma forma emergencial para colocar a casa em ordem. Então, muitas ações que deveriam ter sido feitas desde o começo, a gente só conseguiu implementar depois de um bom tempo, por causa da situação mesmo que a gente enfrentou, entendeu? Então, hoje, a gente faz uma manutenção adequada. Hoje nós temos aqui no estoque, nós mantemos uma média de 2.000 litros de óleo lubrificante, mesmo, né? Está chegando no final da gestão, não tem problema. O nosso estoque de lubrificante está aí. Ou seja, vocês não vão deixar para o próximo gestor uma herança maldita como vocês assumiram. De maneira nenhuma. A gente quer entregar a frota no dia 31 de dezembro, seja para a gente mesmo ou seja para outro gestor,
com pelo menos 90% da frota disponível para rodar. A gente sabe que 100% é difícil, nem mesmo as usinas conseguem com equipamento novo, né? Que dirá a gente aí com equipamentos que tem 50 anos que está em operação. Mas a intenção é entregar da forma que está hoje. Nós temos aí 2.000 litros de óleo lubrificante em estoque, nós temos óleo sintético em estoque para os carros que precisam de óleo sintético, para as vans que precisam de óleo sintético, entendeu? Nós temos lubrificante para motos, nós temos pneus em estoque que são adquiridos através de processo de licitação. Os nossos processos de licitação, eles são tão bem feitos que nós temos pneu Goodyear, nós temos pneu Pirelli para os caminhões, entendeu? Então, nós temos pneu ressolado, que a gente ressolou e guardou aqueles que era possível de se aproveitar. Então, assim, a estrutura hoje, ela está bem diferente daquilo que a gente encontrou, né? E a nossa intenção é mantê-la desse jeito. A gente tem algumas situações que a gente só conseguiu implementar agora. Por exemplo, nós estamos preparando uma licitação para colocar rastreador na nossa frota toda, entendeu? Qual que é o intuito disso? Exatamente. Rastreador é uma novidade. É uma novidade. Qual que é o intuito disso tudo? A gente quer saber aonde os nossos veículos estão rodando, a que velocidade eles estão rodando, entendeu? Se eles realmente fazem o trajeto da forma segura. O que é isso? O que a gente espera com isso? Trazer segurança para o próprio usuário, trazer segurança para os nossos colaboradores e de uma certa forma, poder poupar um pouco mais o nosso equipamento, entendeu? Porque a gente sabe que se o pessoal está transitando numa velocidade adequada e tudo mais, a gente tem condição de poupar o nosso equipamento e talvez um ganho aí com economizar um pouco, né, no caso da manutenção. É uma segurança até para o próprio funcionário. Com certeza. Né? Não é questão de fiscalização, sim, né? Dinheiro público é para ser fiscalizado, mas até uma segurança para o próprio funcionário. Exatamente, a intenção é essa, principalmente zelar pela segurança, entendeu? Então, em contrapartida, o que a gente ganha com isso? A gente espera ter aí um melhor retorno na hora da manutenção, entendeu? Da gente poder economizar um pouco, da gente até saber, né, através aí dos deslocamentos e tudo, como que está a situação desse veículo, você entendeu? Então, essa que é a maior intenção, é preservar realmente o patrimônio público, né? Outra notícia muito importante, e até uma forma de planejamento, que você acabou de falar para mim aqui nos bastidores, é que mudou o sistema de abastecimento, né? Agora, os funcionários, né, as frotas estão sendo abastecidas aqui mesmo, dentro do almoxarifado. Com isso, está gerando uma boa economia. Exatamente. O que acontece? O Zé Eduardo, desde o começo, a gente sentou e discutiu alguns pontos que são esses que a gente já implementou ao longo do tempo e que ainda está implementando. O abastecimento do óleo diesel é um deles, né? A gente tinha aqui um posto totalmente abandonado, nós fizemos uma reforma, através de licitação, a gente adquiriu um tanque próprio. Por que o tanque próprio? A intenção é não ficar na mão de nenhum fornecedor, entendeu? Então, a gente tinha a opção de locar o tanque da TRR que nos forneceria o produto. Mas, em contrapartida, a gente gastaria um pouco mais no valor do produto do que o que a gente está pagando hoje. Então, nós optamos por montar uma estrutura com tanque próprio, né? Nós temos já as nossas bombas e hoje nós já estamos comprando o combustível direto da distribuidora via TRR, que está nos proporcionando uma economia boa, né? Para você ter uma ideia, hoje o diesel comum aqui na cidade, a gente estaria pagando em torno de R$ 3,39. Nós estamos comprando direto R$ 3,02. E o diesel S10, que a gente pagaria na cidade R$ 3,48, nós estamos pagando R$ 3,07. Ou seja, eu não sei se você tem esse número aí, mas isso por mês nós estamos falando de uma economia e quantos mil litros geralmente se utiliza, né? A gente gasta em torno de 18 mil litros de óleo diesel por mês, entendeu? De diesel comum e de diesel S10. Então nós estamos falando numa economia substancial, vai dar um valor legal no final do ano, entendeu? Olha, essa matéria, como eu já disse, é uma das mais requisitadas pelos nossos internautas. Eu agradeço o Reginaldo Jacinto. Deixo espaço aí para você, né, quiser incluir ou colocar mais alguma coisa, porque é muito bom a gente trazer essa informação para a nossa comunidade guairense, para o nosso internauta, para saber realmente a verdade, né? As informações agora com as redes sociais, elas chegam, mas nem sempre dentro da verdade. Exatamente. Eu queria dizer que a gente está aqui, a gente
trabalha com todo afinco, a gente tem uma equipe aqui que fica totalmente voltada para isso, né? A gente tem o pessoal da manutenção, nós temos o pessoal da limpeza dos veículos, que inclusive trabalha aos sábados, né? Porque a gente tem aqueles veículos que não tem condição de passar pelo almoxarifado durante a semana. São os veículos da saúde. Então, toda essa estrutura é para a gente cuidar desse patrimônio público e que, de uma certa forma, tudo que se usa de veículos para movimentar a prefeitura, para poder fazer o atendimento à população, ele passa pela nossa gestão, né? Então, se a gente falar no carro do prefeito, a manutenção é feita por aqui, os veículos da limpeza, do Parques e Jardins, os tratores, as ambulâncias, os ônibus da educação, a tributação, as motos, então tudo passa por aqui, né? Então a gente tem... Na verdade, a nossa intenção o que é? Cada vez mais melhorar esse atendimento, a gente poder prestar uma manutenção cada vez melhor, porque com uma manutenção melhor, o intuito principal a gente atinge, que é de manter esses veículos à disposição da população, que essa que é a nossa luta, entendeu? É manter toda a nossa frota à disposição da população sempre que ela precisar.